Antes de começar o vídeo, peço que deixe o like e se inscreva no canal para não perder as continuações. E não se esqueça de deixar o seu feedback nos comentários do que achou da obra e sem mais enrolação, bora para o vídeo. O cara abre a boca. Dizem que já se passaram 3 dias. Ele olha pra cama e comenta que ainda não consegue acreditar e que está ferrado. Observa a imensa mansão em que está. Dizem que ele está vivendo um verdadeiro romance e que esse tipo de fenômeno normalmente é chamado de obsessão. Ele se lembra de um site de romances, onde aparecem os gêneros, faixas etárias e os mais lidos da semana. Ele pensa que parece estar no mundo de uma novela coreana. Um cara de cabelo loiro e olhos azuis está sentado em choque. Dizem que ele está ali agora e nunca imaginou que isso aconteceria com ele. O sol brilha forte sobre a mansão. O rapaz pisa no chão. Ele leva as mãos aos olhos azuis, comentando sobre sua aparência. Segura o próprio tronco e diz que a barriga está saliente. Ele se olha no espelho, enquanto uma janela do sistema aparece na frente dele, dizendo que ele não entende nada. Ele observa a janela com os dados gerais. Diz que aquelas letras não somem da visão, mesmo esfregando os olhos. E dizem que o nome dele é Larson, que ele não tem habilidades e nenhum atributo de combate. Ele diz que está quase enlouquecendo e pelo menos 9 anos depois, ainda se lembra da multidão reunida em frente às casas, enquanto o céu ficava vermelho, e de como ele foi acorrentado à guilhotina. Dizem que foi morto pelo próprio irmão, disfarçado de acidente. Larson Dorn falam que é evidente. No primeiro dia, ele abre os olhos assustado, salta da cama. A governanta fica surpresa e diz que ele dormiu demais, que precisa levantar. Ela se desculpa enquanto ele a encara surpreso e nota a governanta ruiva. Ela se ajoelha, tremendo, e diz que pecou e pede perdão. Larson sai da cama e a observa confuso, se perguntando quem é ela. Ele a encara, com sardas e olhos violetas, e pensa que definitivamente ela não é da Coreia, parece uma estrangeira, do ocidente. Coça a nuca, sorrindo, e pergunta onde está. Ela começa a pedir desculpas, batendo a testa no chão. Dizem que ela não sabia que ele precisava acordar cedo naquele dia, por isso não o acordou, e continua se desculpando, dizendo que é burro. Larson observa aquilo sem entender nada. Ele se aproxima e pergunta se ela está bem. Ela se assusta, chorando, olha aquela mansão enorme, e grita para que ele não a machuque, com a testa sangrando e a boca entreaberta. Larson se aproxima, e ao vê-la assim, se espanta, pensando que ela simplesmente desmaiou. Ele a observa e pensa no que aconteceu no primeiro dia, e sinceramente, foi uma completa decepção. Larson senta na cama e encara a janela do sistema, pensativo. No segundo dia, ele olha os dados novamente e comenta que seu nome agora é Larson, diferente do que tinha na vida anterior. Ele vê uma pessoa entrando. Dizem que naquele dia, ele conheceu outro garoto. Era bem pequeno, de cabelo escuro e roupas pretas, carregando um livro e fazendo uma reverência. Dizem que o nome dele é Confúcio, e ele segue ordens e anota tudo o que acontece. Larson, surpreso, pergunta se pode ver os registros. Confúcio responde que sim, e que vai trazer mais tarde, e pede desculpas. Confúcio se senta à mesa e começa a escrever no livro, enquanto Larson se aproxima e observa. Ele repara no jeito que Confúcio escreve, pensando que aquele diário parece familiar. Depois disso, Larson sai da casa e nota várias empregadas o observando. Dizem que todos ali o chamam de o herdeiro do meio, e cada movimento dele é registrado. Confúcio observa Larson enquanto continua dizendo que quase sempre alguém toma nota, mas os registros mudam, e que isso é um dia comum, que se repetirá até o 14º dia. Confúcio se vira, vê Larson de repente, e se assusta tanto que derruba o livro com tinta, gritando, meu Deus! A tinta se espalha pelo livro, enquanto Confúcio desvia o olhar, dizendo que sente muito, e vai limpar tudo. Larson começa a balançar a perna, confuso com o que está acontecendo. Ele olha para o apavorado Confúcio e pensa que seu corpo se move sozinho, e que só de ver aquele rosto assustado, teve vontade de bater nele. Larson então dá um chute no rosto de Confúcio. O garoto recua, tentando se proteger com as mãos. Larson pensa que é como se houvesse algum tipo de magia naquele rosto que o fazia querer agredi-lo. Ele se senta na cama e diz que, a partir do segundo dia, algumas memórias começaram a voltar. Com as mãos no rosto, ele comenta assustado que quando tinha 4 anos, bateu em Confúcio com um bastão de brinquedo, enquanto ele tentava fugir, e que, chorando, Confúcio olhava para ele quando levou um chute que o fez sangrar. Aos 5 anos, Larson descobriu o motivo de seu nascimento. Ele olha com raiva para uma mulher e diz que ela era mesmo sua mãe. Enquanto um dos membros da família tomava café sentado numa cadeira, uma empregada limpava o chão dizendo que Larson era filho do reitor da Universidade da Califórnia e de uma das empregadas, a Soso. Larson levanta o olhar e diz que sempre teve medo do reitor. Ele se aproxima de Soso e diz que ela sempre foi sua serva, mandando que o entretenha porque está entediado. Ele olha ao redor, passa a mão no cabelo, envergonhado, pensando que agora essas memórias são dele, e ele se lembra, enquanto se afastava dela, que naquela época tinha apenas 7 anos, e estava longe de ser um herói. Além disso, as lembranças começaram a voltar aos poucos. Ele se lembra de ter batido em todas as empregadas
jogadas, diz que nem quer listar todas, afinal, correu atrás de uma delas com um bastão e chutou um dos criados durante uma tempestade, aos 7 anos. Aos 8, aconteceu o tão esperado rito de passagem, e ele bateu em uma garota de cabelo rosa. Larson segura um bastão e acerta a garota, dizendo que derrotou o Goblin e perguntando se ela realmente vai resistir. O chão ficou coberto de sangue, e Larson diz que ultrapassou os limites e foi punido por isso, pois espancou a única filha do Du. Ele se lembra de seu pai, vestindo um manto verde, pedindo perdão ao Du, dizendo que o filho estava fora de si. Na época, Larson tinha 9 anos e vivia numa enorme propriedade. Como punição, foi exilado para um lugar afastado da cidade chamado Anexo de Maple. Dias depois, Larson quebra uma mesa com um bastão. Ele encara adiante furioso, mandando que tragam chocolate de verdo, pensando que realmente era um viciado em doces. Ele lembra de um personagem e tenta procurá-lo no computador, dizendo que o nome surgiu numa história curta escrita por ele mesmo. Ao buscar, percebe que era um anti-herói masculino, mas diz que com certeza não escreveu histórias tão sombrias para ele. Ele se lembra da cidade enorme e diz que esse não é o mundo que criou, é um mundo que ele não conhece. Larson olha pela janela e diz que, resumindo, essa história não bate com a realidade. E ele sorri, claramente envergonhado, dizendo que quase todas as memórias voltaram e que são simplesmente horríveis. No terceiro dia, Larson está sentado na cama, refletindo que é hora de admitir a verdade e tirar uma conclusão. Ele vai mudar o próprio destino. Aqui, ele está preocupado, olhando para baixo e pensando que aquilo não parece nem um sonho, nem a realidade, e que não adianta pensar demais sobre isso. Ele se lembra da vida passada, achando que virou um personagem do seu próprio romance, e olha para trás do monitor. Pensa que é o herói mais sem noção do conto curto Mestre da Espada. E claro, ele não tinha escrito quase nada sobre esse personagem, nem as habilidades, nem os poderes. Ou seja, um herói completamente puro, sem nada definido, e ele o imaginava como alguém inocente, luminoso, sem qualquer dom especial, já que era um personagem secundário que não exigia atenção. Ele lembra que esse herói certa vez bateu em uma parede, porque o próprio autor, ele mesmo, não sabia como desenvolver o personagem, então acabou só escrevendo o começo da formação de suas habilidades de luta. Havia até algumas anotações sobre seus poderes e trajetória, mas tudo ficou em rascunhos. Então, ele se recorda de um comentário deixado por um dos leitores, Top, perguntando: quem é esse tal de Larson? Larson lembra de quando mandou o personagem dele para a guilhotina, com uma multidão em volta, e pensava que uma mudança tão brusca na trama poderia desagradar os leitores. Afinal, esse personagem tinha vivido por 17 anos. Isso faz Larson começar a tremer. Lembrando de tudo isso, ele se senta na beira da cama, olhando para frente, e pensa que seu novo objetivo é sobreviver. Olha determinado, pensando que agora tem 9 anos, e ainda restam 8 até o momento em que será morto. Com o rosto sério, ele repete mentalmente que tem 8 anos para mudar o futuro. Larson volta a tremer. Lembra que tem mais um problema. Um homem de armadura, com cabelos pretos. Dizem que, se ele tentar mudar o futuro, inevitavelmente vai se chocar com o verdadeiro protagonista. Ele se lembra desse homem de cabelos negros e olhos vermelhos, chamado Cassian, tido como o verdadeiro herói da história. Lembra da luta entre Decatur e o protagonista, e de como a família de Decatur sempre foi inimiga dos heróis. Muito tempo atrás, Decatur matou o filho mais velho do armeiro Garga, e tudo ficou envolto em mistério. O sangue se espalhava, rachaduras surgiam em todo lugar. Esse evento não foi explicado totalmente na época, mas capítulo após capítulo, a verdade ia se revelar. No fim, o conflito entre as famílias explodiu em uma guerra total. No enorme pátio do palácio, corpos jaziam por toda parte, enquanto o céu ardia em chamas. Esse evento ficou conhecido como a Guerra das Duas Espadas. E o protagonista venceu, sentado sobre uma pilha de cadáveres, segurando a bandeira de sua família. Larson comenta que, como o nome do romance é Os Tristes Mestres da Espada, era óbvio que a família triste venceria, e que os Mitten quase desapareceriam. Ele se levanta da cama, olha para frente e pensa: é isso, o final. E nesse momento, surge e desaparece um menu com texto, como se perguntasse o que ele deveria fazer. Ele se lembra do passado e de como era o criador daquele mundo. Mesmo que fosse um trabalho freelancer, ele não deu muita importância. Larson encara o horizonte. Dizem que é bom que ele seja o criador, pois agora pode fazer o que for necessário para o verdadeiro protagonista, Cassian. Ele olha para sua mão e pensa que já conhece o próprio futuro. Fecha o punho e afirma que enquanto ninguém souber disso, sua vida pode seguir tranquila, mas ele não aceita isso. Larson ergue a cabeça e diz que fará de tudo para se tornar alguém melhor do que foi antes. Vai até o banheiro, lembrando que o quarto em que vivia era menor do que aquele banho. Olha ao redor, refletindo que a vida vem e vai, e que esse luxo todo não combina com ele. Sendo o filho mais novo de uma família poderosa, Larson se anima com a ideia de que pode criar suas próprias habilidades de combate, já que não as descreveu antes.
antes. Pensa que o herói anterior pode não ter percebido, mas ele com certeza vai dar um jeito nisso. Olha para o próprio Punho, imaginando que, se conseguir evoluir ao máximo, pode até entrar para a lista de gênios da cidade. Ele se pergunta se sua família é uma das 3 mais poderosas do mundo. Lembra da enorme igreja e do sangue da família Mitten correndo em suas veias. Agora, Larson junta as mãos e, olhando para baixo, diz que nasceu com a colher de prata na boca. Precisa pensar de forma positiva. Ele lembra da própria morte e comenta que não pode se deixar levar pelo jeito amargo do personagem. Antes de completar 17 anos, precisa reconquistar a confiança daqueles que deixaram de confiar nele ainda criança. Afinal, tem muito mais chance agora de ter uma vida melhor do que a que teve na Coreia. Larson olha ao redor e diz que tudo depende só dele e que tem 8 anos para mudar. De repente, algo chama sua atenção. Ele vê uma janela do sistema com letras diferentes. A janela informa que Larson ativou a vontade. Ele se espanta, tentando entender do que se trata. Olha para a tela e reconhece. É a habilidade do protagonista da novela. Larson observa a notificação do sistema, dizendo que a habilidade vontade foi ativada, e se pergunta por que isso teria acontecido com ele. A janela confirma. O personagem Larson ativou vontade. Larson se surpreende novamente. Essa é a habilidade principal do protagonista de Mestre da Espada. Sentado na cama, ele encara a tela. Dizem que essa mensagem apareceu como resultado da vontade. Ele leva a mão ao queixo, tentando entender por que precisaria disso, já que não é o protagonista, mas olhando para a janela, pensa que agora isso não importa mais. Talvez só de estar ali, ele já tenha mudado o rumo da história. Ele se lembra do protagonista da história pulando sobre vários goblins, usando essa mesma habilidade. Ele cerra os dentes, encarando os goblins de olhos vermelhos brilhantes. Mestre da Espada é um romance de fantasia, e o protagonista é um espadachim. Ele se lembra de como o protagonista atacava os goblins. Resumindo, o personagem principal é uma semente tão poderosa que pode destruir um continente inteiro. Imagina o protagonista rachando um pedaço gigantesco da Terra e se pergunta, isso é só um continente mesmo? E não, esse herói tem poder para destruir até o universo. O problema é que os Mitten sabiam de tudo isso. Larson abaixa os olhos, surpreso, e sente que esse som que escuta agora é diferente de tudo o que já viu. Um círculo mágico aparece, e ele pensa que essa habilidade está estudando seu corpo. Observa o círculo, surpreso, sem saber se é realmente um anel ou só uma ilusão. Imagina esse círculo envolvendo seu coração, e lembra que esse círculo é a concentração de energia em forma de anel, peça central na utilização da magia. Ele se lembra de um sábio estudando isso. Dizem que pelas regras do mundo, só se consegue um desses círculos com treino intenso e contínuo. É o mais alto nível da magia, que exige tempo e paciência. Larson lembra de quando estava sentado como Confúcio, comendo um chocolate e pensava, não tem como um idiota conseguir dominar essa técnica. E pelo que ele se lembra, o personagem nunca nem treinou pra isso. De repente, Larson ouve alguém batendo na porta. Pensa que a história está mudando e acha que é Eira batendo. Ela pergunta do outro lado se pode entrar por 1 minuto, e ele permite. Ela põe as mãos no chão e Larson observa tudo. Surpreso, ele observa uma das criadas ajoelhada à sua frente. Ela tem olhos verdes e cabelos prateados, e se lembra de quando colocou o pé sobre a cabeça dela e disse que antes de encará-lo, ela precisava estar de joelhos. Larson a encara, surpreso, achando aquilo insano. Ele pensa em como havia estabelecido regras tão absurdas, e a observa tentando entender o que está acontecendo. Um pânico começa a crescer dentro dele. De repente, uma janela do sistema aparece diante de seus olhos. Ele tenta entender o que é aquilo. A janela revela que ela é um tipo de assassina, com habilidades ocultas. Ele se pergunta, que tipo de assassina? Ela o encara, séria, e Larson só consegue pensar que não entende nada do que está acontecendo. Nada daquilo lhe parece familiar. Ele se lembra da guerra contra os dragões, descrito no romance do Mestre das Espadas. Lembra que cada habitante desse mundo tinha um atributo próprio. Recorda dos cavaleiros, alguns a pé, outros de túnica e montados em cavalos. Diz que essas guerras foram brutais, e até mesmo assassinos lutavam ao lado deles. Então imagina que as pessoas ao seu redor também podem ser assassinas. Aparentemente inofensiva, a moça pode esconder intenções mortais. Há sangue no chão, um lembrete de que aqui se luta por poder. Larson a encara assustado, pensando que este é um mundo insano, onde a força dita tudo. Mesmo alguém nascido em berço de ouro pode morrer. Ele entra em pânico e tenta sorrir ao mesmo tempo, tentando manter a calma e disfarçar o medo. Enquanto treme, a criada o observa com surpresa, e ele só pensa, ela é uma assassina. Se demonstrar medo, está morto. Então lembra de quando a puxou pela orelha e cortou seu rosto. Ela chorava. Discutem sobre o que fazer com ela agora. Ela não é um personagem virtual, é real. Enquanto encara a janela do sistema, ele percebe, o tremor dela não é fingimento. Ele pensa e decide que a melhor saída agora é encenar. Larson leva o punho à boca, finge confiança e a chama. A criada leva a mão ao peito, surpresa, e
responde: sim, senhor. Ele manda que ela se levante, então se vira e diz para que traga chocolate. Ela pergunta, surpresa: chocolate? Mas Larson continua pensando. Na verdade, ele só quer que ela se afaste. Precisa de um tempo para recuperar a memória. Quando ela sai correndo, ele se irrita consigo mesmo por ter sido tão confuso nas palavras. Ela responde rapidamente: eu vou trazer agora mesmo. A porta se fecha. Ela fica do lado de fora, encostado, pensativo. Algo está estranho. Olha para a porta e sente que ele parece outra pessoa. Lembra-se de vê-lo parado, olhando pela janela, quando comentou que algo no ar havia mudado nos últimos dias. Recorda de quando ele a encarou e ela não soube o que dizer. E do sorriso dele, dizendo que sim, ele havia mudado. Ela corre pelo corredor, passando por um gato branco dormindo no chão, pensando que talvez deva relatar isso imediatamente. Enquanto isso, Larson se senta à mesa, encara a janela do sistema com seriedade e tenta entender tudo. Ele lembra da propriedade onde está agora. Foi exilado para o anexo de bordo, bem longe do palácio principal, praticamente isolado, como se estivesse trancado nos fundos da mansão. Lembra-se do brasão da família e reflete que é improvável que os Mittons permitam que ele herde o título de mestre da magia. Mas do ponto de vista de Larson, talvez ele consiga. Afinal, os mestres da magia são mais próximos dos vilões, que lutam contra os mestres espadachins. Larson encara a janela do sistema e pensa: se quiser sobreviver, vai precisar mudar. Ele lembra quem é agora. Dizem que, felizmente, ele é o criador deste mundo e também carrega o poder do protagonista. Ele conhece o futuro, os segredos, tudo. Lembra da Batalha dos Magos e diz que terá de participar da guerra pela sucessão ao trono. Se não o fizer, será marcado como uma vergonha da família Mitton. Larson olha para cima, surpreso. Agora tem 9 anos, mas nesse mundo, até uma criança de 10 pode entrar numa guerra pelo trono. Lembra do caixão com a cruz. O antigo dono do corpo, mesmo com idade avançada, agia como um tolo e por isso morreu aos 17. Recorda como aquele garoto comia o que queria, viajava, não ligava para dinheiro e vivia uma vida luxuosa. Bastava manter o status até o fim. Ele então se lembra de sua vida anterior, quando serviu no exército. Diz que fez muito por seu país e sua pátria. Larson olha adiante, decidido. Agora sabe como deve agir neste mundo. O sistema envia uma notificação. Ativação de força de vontade cancelada por falta de energia. Larson se vira para a porta. A criada entra, ainda assustada, cobrindo a boca com a mão. Ela pede desculpas. Diz que o chocolate está em falta e não vão conseguir trazer. Ele a observa, responde que está tudo bem e pensa consigo: nunca gostou de chocolate, mesmo, só precisava de um tempo. Ela o encara surpresa. É verdade mesmo? Ele confirma com a cabeça e a dispensa. Enquanto ela se afasta, Larson pensa que, antes de mais nada, precisa deixar de lado essa pose idiota. Observando-a sair, nota algo estranho. Ele não ouviu passos. Ela então diz: vou trazer o chocolate depois. A porta bate. Larson grita: eu disse para ir embora. Ela responde: tudo bem, até logo. Ela anda de um lado para o outro do lado de fora da porta, pensando que não ouviu nada do que ele estava fazendo, e isso é bem suspeito. Lembra-se de quando ele disse que estava tudo bem. Agora ela encara a porta, séria, pensando naquele garoto obcecado por chocolate, dizendo que está tudo bem. O que está acontecendo com ele? Ela decide esperar um pouco mais antes de enviar o relatório. Confúcius é chamado à propriedade. Uma semana depois, Larson sai para o jardim. Ao ver Confúcius, diz que ele deve se preparar. Confúcius concorda, surpreso. Eles discutem o que será feito e Confúcius pergunta: mas treinar? Larson se irrita, dá uma bufada e Confúcius sai correndo. Larson reclama: precisa repetir tudo 2 vezes mesmo? Confúcius responde que vai preparar tudo imediatamente. Enquanto olha para uma árvore, Larson pensa que refletiu bastante essa semana e chegou a uma conclusão. Ele sobe no muro e observa a cidade. Dizem que, se quiser sobreviver, ele precisa entrar na guerra pela sucessão e ser importante nela. Para isso, vai ter que treinar muito. Larson fecha o punho com determinação, falando sobre sobrevivência e independência. Ele encara a própria mão e diz que precisa começar agora a treinar e a usar sua força de vontade. Olha em volta, decidido. Chegou a hora de usar todo o seu poder. Confúcius corre até ele, em choque. Duque Larson, ele abriu a boca surpreso, e enquanto o suor escorria, pensou que o Duque havia mudado. E Larson lhe deu um tapa nas costas tão forte que ele demorou 1 semana para se recuperar. Ele se lembra de como Larson o acertou com um bastão, achando que ele não estava bravo. E enquanto Confúcio corria, pensava que agora era uma pessoa completamente diferente, e o próprio Larson estava motivado a treinar. Larson olha para Confúcio e vê a janela do sistema, onde estão escritas suas informações gerais. Diz que seu atributo é veneno e que nas características, ele é apenas um servo covarde. Nesse momento, Confúcio comenta que realmente quer um treinamento especial, e Larson pensa que ele parece um assassino pronto para envenenar alguém. Larson observa Confúcio e imagina uma nuvem de veneno sobre sua cabeça, pensando em quando ele aprendeu aquilo, e torcendo para que não imagine também uma faca
faca em seu pescoço. Enquanto Confúcio encara Larson, diz que todo candidato ao trono de mestre da magia terá ao seu lado um assistente bem treinado. Desde pequeno, esse assistente é preparado e obrigado a cuidar do sucessor, dedicando toda a sua vida ao mestre. E então Larson olha para Confúcio e o chama de sua sétima sombra. Enquanto os dois se encaram, Larson pensa, ele é uma sombra, e se é uma sombra, então deve ser seu assistente. Encarando Confúcio confuso, ele percebe que era um homem que passou por um rigoroso treinamento na família Matin. O sol brilha de lado, Confúcio observa Larson e pensa em como vai realmente treinar, e o quão grato está por esse dia finalmente ter chegado. Confúcio continua olhando para ele, intrigado, tentando entender por que de repente decidiu isso. Ao observar as costas de Larson, pensa que é porque ele é o sétimo filho e não sabe absolutamente nada sobre artes marciais. Ele se lembra de Larson rodeado por criadas, e que às vezes dói ver como todos o desprezam por suas atitudes grosseiras. Confúcio ergue a cabeça e pensa que não há mais nada a fazer. Ele encara as costas de Larson e os dois estão parados diante de um enorme prédio moderno. Larson comenta que é um prédio de tecnologia avançada num mundo de fantasia, claramente construído recentemente. Ele vê a janela do sistema que mostra ponto de treinamento Non-Mutum e comenta que é tudo muito prático. Alguém sai pela porta e Larson explica que sempre há um responsável por cada sala de treino. Um homem de túnica preta e óculos sorri, dizendo que o sétimo ar realmente apareceu. O sujeito se apresenta como Noah, o responsável por acompanhar os relatórios. Ele faz uma reverência a Larson enquanto passa, elogiando, e Noah diz que é uma honra trabalhar com ele. Mas Noah fica furioso por dentro, lembrando que esse foi o primeiro garoto a jogar água nele enquanto ele fazia uma reverência, e se pergunta se Larson ainda se lembra disso. Eles observam o prédio por dentro. Larson encara Noah e se pergunta por que sente tanta insegurança diante dele, já que claramente é mais habilidoso e afinal, é o gerente do local. Larson fecha os olhos, convencido de que precisa mostrar serviço com suas habilidades, e diz a Noah que vai treinar ali hoje. Pergunta se ele se incomoda. Noah, surpreso, olha para Larson e diz que o treino é realmente sério. Larson confirma e pede sugestões de treino para alguém da sua idade. Perguntam quantos anos ele tem, e Larson responde, 9. Noah fica furioso, olhando fixamente para Larson. Ele se lembra exatamente. Passaram-se 396 dias, 8 horas e 32 minutos desde que levou um tapa dele. Ele ergue os olhos pensando, se quer treinar, vai receber um plano, e então a hora dele vai chegar, e ninguém nunca saberá. Com os olhos brilhando, Noah tem uma ideia, sorri para Larson e comenta que o sexto sucessor foi excelente, ao derrotar um monstro cogumelo quando tinha 9 anos. Larson pergunta o que é esse monstro cogumelo, e então se lembra, o cogumelo branco. Ele se recorda bem, tinha cerca de 50 centímetros, era basicamente um cogumelo gigante que pulava bem alto, e era um monstro de nível bem baixo. Larson encara Noah, que faz uma reverência e confirma que está tudo certo. Ele aceita o desafio, então dizem que ótimo, tudo será preparado. Noah sorri, curado, e menciona a floresta dos cogumelos. Perguntam se ele quer mesmo ir para lá, e ele responde que sim. Noah diz que os preparativos levarão cerca de 3 minutos. Larson observa Noah saindo e até dançando. Comentam que, por algum motivo, ele parecia muito feliz. Larson pensa que o monstro cogumelo nem é tão difícil. Se o sexto sucessor derrotou um com 9 anos, ele pode fazer isso em 3 minutos. Só precisa se concentrar. Um círculo mágico surge perto de Larson, que pensa que aquilo tudo parece bem real. Acima de tudo, seu talento é nas artes marciais. Ele cerra o punho, lembrando que aprendeu a usar magia por conta do sangue de mago que corre em suas veias. Noah estende a mão para o portal e, sorrindo, diz que ele já pode entrar. Larson adentra a floresta dos cogumelos e o sistema envia notificações. A localização atual é uma manifestação mágica, uma floresta escura cheia de cogumelos brilhantes. A porta se fecha atrás dele, e ao longe, dizem, boa sorte, Larson. Ele olha para frente, surpreso. Ele percebe um cogumelo preto escondido atrás de uma pedra e se pergunta o que aquilo é. Observa, enquanto um cogumelo sai de dentro de uma rocha e rosna para ele. É quando alguém avisa que o ponto fraco do monstro cogumelo é o torso, e que ele também não é resistente a fogo. Larson olha para o monstro acima e pensa, então é esse o monstro? E enquanto a criatura se move em diferentes direções, ele se incomoda com o quão nojento aquilo parece. Ele então carrega o punho com mana azul começa a brilhar na sua mão, e nesse momento, Larson vê uma janela do sistema. Ele observa e percebe que o anel de vórtice está ativado. Um anel surge diante dele, e ele vê aquilo com os próprios olhos. Enquanto isso, Noah observa Larson através de uma esfera mágica. Ele continua acompanhando, lembrando que antes,
de vir para cá, Larson já era um mago muito famoso. Até em outra cidade existiam rumores sobre um gênio. Noah se recorda do momento em que Larson lhe acertou um soco no rosto, e enquanto ele ainda estava surpreso, Larson estendeu a mão e disse: "Por que um ser humano se curva a apenas 82 graus?" Noah cerrou os dentes, pensando que foi insultado, apenas porque um corpo humano comum só consegue se curvar até 82 e não 90 graus. Noah sorri, usa magia púrpura sobre a esfera, e pensa que agora finalmente terá sua vingança contra Larson. O monstro cogumelo com quem ele luta neste momento não é um qualquer. Ele foi aprimorado para um nível superior ao dos monstros normais. O monstro salta diretamente sobre Larson, que, enquanto pensa em artes marciais, considera como essa técnica é vista como algo trivial, até mesmo na classe dos magos. Larson corre em direção ao inimigo, e uma aura multicolorida surge ao seu redor. Ele sabe que um mago que não usa nenhum elemento jamais conseguiria causar dano a esse monstro. Noah, ainda acompanhando pela esfera, acredita que essa é sua vingança definitiva, mas se surpreende com o que vê. Larson desfere um golpe no cogumelo com o punho carregado de mana azul. O cogumelo reage, mas Larson o perfura com um ataque. Noah fica espantado, perguntando-se como aquilo é possível. Larson então pousa no chão e o cogumelo desaparece. Ele comenta o quão fraco era aquilo, e outra janela do sistema aparece. Larson se surpreende. O sistema notifica que o nível de habilidade de combate dele é iniciante, que ele usou ataques básicos contra monstros, e que a primeira etapa da liberação de habilidades foi concluída com sucesso. Ele é parabenizado pelo treinamento. Larson fica surpreso, sentindo o sangue fervendo e o coração batendo forte. Novas notificações aparecem indicando que a habilidade Arte de Combate para Iniciantes, Anel de Vórtice, foi ativada, e uma forte aura azul o envolve. Ele se pergunta que tipo de poder é esse. Noah observa tudo e reconhece que aquilo é pura magia, e que as artes marciais, nesse mundo, são magia combinada com força física destrutiva. Ele lembra de Larson enfrentando o cogumelo e pensa que mesmo aquela criatura altamente resistente à força física destrutiva foi derrotada, algo impensável. Larson então ouve Noah dizendo que o cogumelo monstro não era o ideal para treino, e ele concorda. Ambos percebem o quanto Larson mudou. Noah, limpando o rosto com um lenço, comenta que aumentará o nível de dificuldade da próxima caçada. Larson hesita, sabendo que já está quase sem mana, e questiona se isso não será problemático, mas é avisado de que o próximo monstro será um cogumelo vermelho. Noah explica que esse monstro parece um cogumelo comum, mas é muito rápido, tem grande força e se reproduz com facilidade. Ele deverá ser derrotado rapidamente. Larson, sério, entende a gravidade e é informado de que, se algo crítico acontecer, o treinamento será interrompido. Larson murmura que não se lembra desse cogumelo vermelho ter sido criado. Pensa que provavelmente é outro monstro que apareceu por padrão. Mesmo assim, ele concorda com a decisão. Logo, um cogumelo de olhos brancos e chapéu vermelho surge diante dele. Larson encara a criatura, nota como ela é diferente da anterior, e num instante, precisa desviar de um ataque. O cogumelo explode atrás dele. Surpreso, Larson vê outro, vindo em sua direção. Ele tenta bloquear, mas o golpe atravessa e o lança para trás. Ele se levanta e percebe o quanto aquele cogumelo é rápido e difícil de enxergar. E quando pensa que ele não parece tão assustador, o monstro some, deixando apenas poeira no lugar. De repente, Larson percebe o cogumelo logo acima dele. Sem perder tempo, usa magia com ambas as mãos. Noah, assistindo tudo, fica boquiaberto. Larson, envolto em mana, persegue o monstro, já tendo uma estratégia em mente. Suas investidas são simples e diretas. Ele agarra o cogumelo, decidido a usar toda a força que tem. O sistema informa que ele está utilizando uma habilidade de aprimoramento de nível básico. Larson segura o monstro com uma mão, e com a outra carrega seu punho de mana. Mas novas notificações surgem, dizendo que não há mana suficiente. Larson percebe que está sem energia. O cogumelo então escapa de suas mãos, e ele fica surpreso. Ele observa o monstro, e por um breve instante, parece que o tempo desacelera. Isso permite que Larson reaja e derrote a criatura. O sistema então informa que sua mana acabou e que todas as habilidades foram desativadas. Larson reflete que, assim que recuperar energia, precisará entender exatamente o que aconteceu. Enquanto isso, o café está sendo servido. Confúcio traz uma xícara para Noah, muito surpreso. Ele fica chocado com o que viu e com o quão forte Larson se tornou. Noah pergunta se ele já completou a cerimônia do 10º aniversário. Confúcio responde que não, será só no próximo ano. Noah fica perplexo ao descobrir que Larson ainda não passou pela cerimônia, mas já tem tanto poder. Larson se aproxima dos outros. Confúcio pensa consigo mesmo que o mestre já possui mana, mas que antes ele não conseguia nem criar um círculo de energia. Ele começa a chorar, percebendo que perdeu algo importante,
algo que não sabia. Confúcio então abraça Larson e grita: "Mestre!", enquanto Larson questiona mentalmente se realmente se feriu. Ele aperta as bochechas de Confúcio, ciente de que ainda há muito a aprender sobre aquele mundo, e irritado por ter que lidar com tudo isso. Larson então desmaia no chão. Todos se aproximam preocupados, perguntando o que aconteceu com o mestre. Noah ordena a Confúcio que traga um curandeiro do segundo andar. Confúcio corre até lá, onde encontra um homem dormindo em uma poltrona. Ele grita perguntando se é o curandeiro, e o homem, meio sonolento, diz que aquilo é inesperado, e pergunta o que houve. Confúcio explica que o sétimo mestre está gravemente ferido. Os curandeiros se reúnem, perguntando se foi o sétimo sucessor ou o sexto. Confúcio confirma que é o sétimo. O curandeiro olha para ele e pergunta o que aconteceu com o desafortunado. Confúcio conta que ele derrotou um maldito monstro cogumelo vermelho. O curandeiro fica em choque, e Confúcio completa dizendo que ele venceu com magia. Larson, deitado na cama, é examinado. Os curandeiros notam que seu corpo está danificado devido aos efeitos colaterais das artes marciais mágicas. Algo difícil para um iniciante resolver sozinho. Todos observam enquanto tentam fazer algo, mas sabem que, se a situação piorar, precisarão chamar um mago curandeiro de alto nível e transferi-lo para o prédio principal. O curandeiro então invoca sua magia, fazendo surgir 2 anjos e uma estátua em oração. Todos observam. Essa era a habilidade Abraço de Mana. Penas de luz começam a cair sobre Larson. O curandeiro, nervoso, percebe que não há reação. Mais uma vez, ele estende as mãos e tenta lançar magia, decidido a acabar logo com isso e seguir para o prédio principal. Mas suas mãos tremem. Ele sabe que precisa fazer isso agora. De repente, Larson abre os olhos. Todos ao redor ficam em choque. Ele se levanta da cama, enquanto o curandeiro, surpreso, olha para o mestre, se perguntando se, por acaso, os poderes de Larson haviam despertado. Mas não, era impossível. Na verdade, aquele tolo conseguiu restaurar o próprio corpo, sozinho. Larson então chama todos para perto. Num silêncio absoluto, todos o encaram, e ele, com um olhar calmo, simplesmente agradece. Aquilo deixou todo mundo confuso. Como isso era possível? A cena muda. Agora, estamos na igreja. Ara, ofegante, encontra 2 chocolates e comenta que só restaram aqueles. Pediu desculpas, porque Larson havia encomendado 3. Prometeu que da próxima vez, traria mais. Larson, deitado, olha para ela e diz que estava cansado depois do treino e que ela não precisava se preocupar com ele, que era melhor ela descansar. Afinal, ela não parecia bem. Que ironia! Ele, preocupado com a própria assassina. Enquanto isso, uma travessa cheia de peras é colocada à mesa. Confúcio, indignado, grita que isso é verdade, que ele estava treinando no prédio de estudos. Ara rebate dizendo que isso não fazia sentido algum. Larson, sem muita atenção, dá uma mordida no chocolate. Nunca foi fã de doces, mas aquilo estava realmente delicioso. O sabor derretia na boca, espalhando uma doçura quente pelo corpo. Por um instante, ele se pergunta se aquilo era só uma sensação comum, mas não. Logo percebe que algo estranho acontece. Uma mensagem do sistema aparece diante dele. Ele estava absorvendo uma pequena quantidade de mana. Intrigado, Larson começa a ligar os pontos. Aquele personagem era um dos ricos, e talvez esse fosse o motivo de ser tão viciado naquele chocolate. Ele continua comendo, se divertindo com a ideia de que aquilo poderia engordá-lo, mas ao mesmo tempo, melhorava seu fluxo de mana. De repente, mais uma mensagem surge. O atributo de fluxo lento foi ativado. Larson tenta entender o que aquilo significava, e então, batidas na porta, avisam que alguém veio visitá-lo. Larson recusa, mas a porta se abre. Um rapaz ruivo, usando um casaco branco e apoiado em uma bengala, entra no quarto. Era Carlton, o irmão mais velho de Larson. Ele sorri de maneira debochada e provoca o irmão. Larson, intimidado, baixa a cabeça e cumprimenta Carlton, mas o outro, com ar arrogante, ergue a bengala e diz que Larson continua o mesmo inútil de sempre e ordena que ele se ajoelhe. Uma nova mensagem aparece. O atributo de fluxo lento foi ativado automaticamente. Larson percebe que talvez aquilo pudesse ajudá-lo. Carlton parte para o ataque, girando a bengala, enquanto círculos mágicos se formam ao seu redor. Ele grita que vai matar Larson, mas Larson decide que era o momento perfeito para testar sua força. Num instante, ele intercepta a bengala com a mão. Carlton fica paralisado de medo. Larson encara o irmão e diz friamente que estava apenas exercendo seu direito de legítima defesa. Carlton, furioso, prepara um ataque mágico com o atributo água. Gotas começam a se formar em volta de seu rosto e abdômen, os pontos críticos para aquele feitiço. Mas antes que pudesse concluir o ataque, Larson desaparece. Num piscar de olhos, surge atrás de Carlton e o acerta em cheio nas costas.
Em seguida, aparece na frente e desfere um soco direto no estômago. Carlton cospe sangue e desaba de joelhos. Larson percebe que pode ter exagerado. Preocupado, ele grita para Confucius chamar um médico. Confucius entra, assustado, e corre para atender o pedido. Enquanto observa Carlton tossindo sangue, Larson percebe que aquela relação entre irmãos não teria futuro. Mas, ao menos, agora ele entendia um pouco mais sobre como enfrentar magos. Sua meta? Chegar vivo aos 17 anos. Pode parecer que há tempo, mas naquele mundo, perigo é o que não falta. No dia seguinte, um burburinho toma conta do lugar. Alguém grita que aquele bastardo é o 6º sucessor. Confucius rebate dizendo que se tivessem visto tudo com os próprios olhos, entenderiam. Ara aparece e confirma que todos sabiam quem era Confucius de verdade, menos Larson. Confucius admite que também suspeitava de Ara. Suas passadas eram leves demais, os movimentos quase imperceptíveis. Ara, sorrindo, confirma que ele está certo. Todos sabiam. Confucius questiona se ela ainda o considerava medíocre. Ara toma um gole de chá e pede que ele continue. Ele então revela que, antes do aniversário de Larson, o 7º sucessor começou a se movimentar. A cena se desloca para um enorme prédio. Larson, impressionado, se pergunta o que era aquele lugar. Descobre que se tratava da Biblioteca Starlight, onde se estudava mana. Era inacreditável. Ele nunca havia entrado ali antes. Uma nova mensagem confirma. Localização: Biblioteca Starlight. Ao entrar, Larson se depara com incontáveis estantes. Era um prédio de 3 andares lotado de livros. Ele se pergunta quantos livros haveriam ali, e como resposta, uma voz feminina diz, cerca de 200 mil. Assustado, ele se vira. Uma garota de cabelos longos e cinzas, usando um vestido, se apresenta. Ela é Evian Era, a bibliotecária. Enquanto isso, Ara, colocando uma caneca sobre a mesa, comenta que parece que alguém estava se preparando desde antes do 10º aniversário de Larson. Confucius não entende como isso foi possível sem que ninguém percebesse. Ara cruza os braços e diz que, de certo modo, até faz sentido. Confúcio se levantou da cadeira e disse que era irreal alguém conseguir se esconder por 10 anos sem ser pego. Ara respondeu que na verdade era algo lógico. Confúcio olhou para ela e disse que tinha visto tudo com seus próprios olhos. Ele conseguiu abrir o primeiro círculo de mana. Ara ficou surpresa e perguntou o que era o primeiro círculo. Confúcio disse que achava que ela conseguiria fazer aquilo em apenas alguns dias. Ele abriu as mãos e comentou que, de qualquer forma, o 7º sucessor nunca foi considerado digno, por conta de seu comportamento e estilo de vida rebelde. Ara admitiu que era verdade. Confúcio franziu a testa e disse que ela ainda não acreditava nele. Ela odiava tanto o 7º mestre, que já estava na hora de esquecer essas velhas mágoas. Ara cruzou os braços, virou-se de lado e disse descontente que isso não fazia sentido. Afinal, as habilidades daquele garoto se limitavam apenas à magia, certo? Confúcio a encarou e gritou que não. Ele estava absolutamente certo do que dizia. Ara perguntou o motivo. Confúcio abriu os braços e afirmou que era a sombra dele, e tinha certeza de que Larson mostraria a ela o futuro. Ara o encarou em silêncio, e Confúcio completou. Porque no fim, as pequenas irmãs estavam destinadas a morrer junto com o 7º sucessor. Então, nesse caso, seria melhor se cooperassem. Ara então perguntou em tom provocativo, e se? Ela sorriu, virou-se e disse que se o visse na biblioteca, talvez pensasse sobre suas palavras. A cena corta para a biblioteca. Larson diz que soube que, para lutar pela herança, os sucessores dos Mittens precisavam estudar ali. Então decidiu ir até lá para planejar sua estratégia. Ao ver a bibliotecária, Larson perguntou quem ela era. A garota se apresentou como Evian, a bibliotecária da Starlight. Larson a observou, sem se lembrar dela. Então, uma mensagem do sistema apareceu, informando que se tratava de uma personagem chamada Evian. Ele pensou que ela só tinha um nome. Evian fez uma reverência e disse que era uma honra encontrar o 7º ali, sobre quem tantos boatos circulavam. Larson notou que ela era bem respeitosa com ele. Ele imaginou o protagonista e seus guardas encarando Evian. Pensou que, na história original, ela não tinha muito contato direto com o personagem principal, só aparecia em alguns dos grandes eventos. Nessas ocasiões, os guardas a perseguiam, gritando para matar a bruxa. Larson lembrou que, especialmente em Lead, ela havia matado o Lord Durão e todos os cavaleiros que o seguiam. Imaginou Evian erguendo a mão e criando um enorme círculo mágico, congelando os guardas que corriam em sua direção, cobrindo todo o castelo com uma espessa camada de gelo. Pensou que ela era uma maga monstruosa, capaz de congelar até mesmo o Palácio de Lébano. Imaginou-a mais uma vez erguendo a mão de forma ameaçadora, lembrando-se que ela chegou a causar enormes estragos no Mar do Norte. Larson então olhou para Evian e pensou que agora, essa mulher era a bibliotecária dos Mittens.
livros, o que explicava por que ele não a reconheceu de imediato. Olhando para as estantes, refletiu que a biblioteca da família de magos era mais um refúgio para feiticeiros, já que todos os manuscritos e livros de magia existentes estavam restaurados ali. Ele imaginou magos levantando as mãos enquanto os livros flutuavam das prateleiras. Pensou que a bibliotecária responsável deveria ser uma mestra de altíssimo nível, alguém que tinha o direito de mexer em todos aqueles livros e lê-los. Observando Evian, perguntou-se por que, entre todos os magos de elite, justamente ela, que só de olhar nos olhos, parecia petrificar quem a encarasse, havia sido escolhida. Evian olhou para Larson e pediu que ele se sentasse na mesa do segundo andar, pois traria um livro para ele. Larson sorriu. Evian perguntou qual livro ele queria e se gostaria de chá. Larson respondeu que não recusaria. Evian então se dissipou no ar, dizendo que iria preparar. Larson a observou, pensando que aquele mundo era perigoso demais, mas estava muito satisfeito por ter ido até a biblioteca. Imaginou-se rasgando um livro, e Evian voando até ele furiosa. Ficou aliviado ao pensar que, se tivesse ido antes de dominar a mana, teria cometido alguma estupidez. Larson olhou para o chá quente na mesa. Evian perguntou que tipo de livro ele procurava. Ele respondeu que queria um livro sobre controle de mana. Evian perguntou se ele queria algo básico ou avançado. Larson franziu a testa e disse que por enquanto, só o básico. Evian estranhou, questionando se, sendo ele herdeiro dos Mittens, precisava mesmo de um livro elementar. Larson sorriu e disse que sim, era disso que precisava. Evian concluiu que então não estava enganada. Estendeu a mão, formou um círculo mágico e uma mensagem de busca do sistema apareceu. Ela disse que nesse caso, permitiria-se usar um pouco de magia. Um livro voou de uma das estantes e, em segundos, apareceu diante de Larson. Ele, surpreso, comentou como aquilo era simples. Evian desapareceu dizendo para ele aproveitar bem o tempo. Larson abriu o livro e começou a ler. Mana é a ligação entre todos os tipos de energia que existem na natureza. Para se tornar um mago, era preciso acumular mana no coração e formar um anel de energia. Ele virou a página e continuou lendo. Isso exigia o 8º teorema, a equação de Largo e a 7ª fórmula matemática de Fiat. E aí, tudo faria sentido. Pouco depois, Larson adormeceu sobre o livro. Pensou consigo que aquilo era o básico, mas parecia impossível aprender magia sozinho. Era uma ciência tão estranha que ele não entendia nada. De repente, abriu os olhos e ativou o Shan. Mesmo sem entender, uma mensagem do sistema apareceu, indicando que a introdução à interpretação mágica estava 22% concluída. Larson riu e pensou que, mesmo sem compreender nada, essa técnica era perfeita para ele. Reabriu o livro, satisfeito com a habilidade. Só havia um problema. Naquele mundo, existiam monstros muito melhores que ele em usar habilidades assim. Logo em seguida, o sistema notificou que a interpretação de magia falhou ao tentar ativar Shindendu, por falta de mana. Larson fechou os olhos e pensou que só entenderia aquele livro por completo quando a barra de conclusão chegasse a 100%. Então, resolver a falta de mana seria sua primeira prioridade. Fechou o livro e decidiu que por hoje já era suficiente. Larson voltou para casa. Confúcio se aproximou, dizendo que ele já estava na biblioteca há tempo demais e era hora de voltar. Larson parou de repente e ficou imóvel. O que viu à sua frente o deixou perplexo. Uma garota de cabelos longos o encarava, surpresa. Larson ficou em choque, se perguntando o que era aquilo. Observando a garota, ficou confuso, até que percebeu. Era sua mãe. Imediatamente suas lembranças voltaram. Ele pensou em como sempre sentira falta da mãe por não ter passado tempo suficiente com ela. Um aparelho médico apareceu diante dele e, de repente, tudo ficou silencioso. Larson abaixou a cabeça, as lágrimas caíram, e ele gritou para que a mãe não o deixasse. Pediu desesperado que ela não fosse embora, mas lá estava ela, imóvel, deitada numa maca. Ele se perguntou se ela havia morrido de câncer quando ele ainda era criança. De repente, Larson caiu no chão, o rosto machucado, o nariz sangrando. 3 garotos se aproximaram. Um deles debochou, perguntando se aquele órfão sem mãe ainda estava por ali. Larson olhou para a foto da mãe e pensou no quanto havia sofrido depois daquele momento. Olhando novamente para a garota à sua frente, se perguntou por que aquela mulher se parecia tanto com sua mãe. Confuso, repetiu a pergunta mentalmente. Nesse instante, apareceu uma mensagem do sistema informando: personagem, Sozo, característica, mãe de Larson. Status, já apareceu antes. Alguém serviu chá. Larson estava com a cabeça baixa diante da mãe. Ara serviu chá para ambos. Ele permaneceu em silêncio. Então lembrou-se de ter gritado certa vez que ela era sua mãe, e se perguntava por quê. Então, levantou a cabeça e chamou: mãe. Sozo olhou para ele surpresa. Ele hesitou, sem saber por onde começar.
Ara, observando de longe, se questionou se o sétimo sucessor realmente era só uma farsa, ou se suas intenções com a herança eram sérias. Ela franziu a testa, pensando que talvez não valesse mais a pena segui-lo. Larson, com a cabeça baixa, disse que lamentava muito pelo passado. Soso ficou surpresa. Larson sorriu e continuou, dizendo que não sabia se ela acreditaria, mas finalmente havia tomado juízo. Não era mais o mesmo de antes. Soso levantou a xícara e perguntou se era verdade. Larson seguiu conversando com ela, pedindo desculpas por todos os erros. Ela mantinha a cabeça baixa, respondendo com poucas palavras, sem esperar ouvir esse tipo de arrependimento vindo do filho. De repente, Soso se levantou, dizendo que voltaria mais tarde. Tinha muito trabalho a fazer naquele dia. Ela não era empregada fazia muito tempo. Ele sabia que não havia muito trabalho a ser feito. Agora, olhando para Soso, uma mensagem do sistema apareceu na frente de Larson com as características dela. Ele achou curioso que ela tivesse aparecido justamente quando soube da doença. Uma doença criada por Jason. Larson visualizou uma silhueta de Soso. No centro do corpo dela havia uma marca azul. Ele pensou, essa doença se manifesta com 3 pontos azuis no peito. A causa é desconhecida e não existe cura. É uma doença incurável. Se a pessoa tem os 3 pontos no peito, não há o que fazer. Mas, felizmente, Soso tinha apenas um. Ela saiu do quarto e ficou de costas para a porta. Abaixou a cabeça e apertou os olhos, segurando as lágrimas. Ela se perguntava por que Larson tinha sido tão gentil naquele dia, justo no dia em que as lágrimas vieram, o mesmo dia em que seu único filho a chamou de mãe, pela primeira vez. Soso enxugou as lágrimas dos olhos, mas continuou parada na porta. A voz de Larson veio de dentro, perguntando se ela poderia dedicar 1 hora do tempo dela para ele. De pé na frente da porta, ele acrescentou que prepararia um chá feito com os caules de Carim, das Montanhas da Sabedoria, e que, a partir de hoje e todos os dias seguintes, queria tomar chá com ela, exatamente naquele horário, se ela pudesse. Soso respondeu, tudo bem. Larson, olhando para a mãe pela janela, pensou que o chá Carim das Montanhas de Sharp era delicioso, um chá bem diferente, mas se tomado por mais de 1 mês, havia uma chance de eliminar os pontos azuis. Larson, ainda olhando pela janela, refletiu, não importa o quanto o sol se comporte mal, mãe é mãe. Observando Soso se afastar, ele pensou que ela não o havia abandonado, então, abaixou a cabeça e murmurou que Soso não deveria adoecer. Por favor. A cena muda. Agora estamos em uma casinha. Soso está sentado ao lado de uma cama de madeira e se pergunta se tudo aquilo foi um sonho. Ela segura firme a cama, mas conclui que não. Não era um sonho. Na véspera do aniversário de 10 anos de Larson, ele havia mudado muito. Ela abaixou a cabeça e pensou que ele parecia uma pessoa completamente diferente, enquanto olhava para a vela acesa ao lado da cama. Então perguntou em voz baixa se ele podia ouvi-la. Colocando a mão no peito, Soso disse que a partir de agora, tomaria chá com ele todos os dias. Larson realmente havia mudado muito, tanto que às vezes era até confuso. As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas dessa vez, ela sorriu e disse que estava feliz. É estranho, né? A vela na mesa continuava a queimar. A chama vacilou por 1 segundo e em seguida brilhou com ainda mais força. Agora somos levados para a casa de Larson. Alguém diz, oi. Era olha surpresa para Larson. E ele diz que precisa falar com ela sobre algo muito importante. Ela sorri, curiosa, e se pergunta o que poderia ser tão importante. Será que ele descobriu sua verdadeira identidade? Ou era só mais um teste? Ela franze a testa preocupada, achando que ele poderia estar prestes a dar uma ordem para ela matar alguém. Mas então Larson diz, chocolate verde. Ela responde, sim. Larson, olhando para ela, diz que quer que ela traga o máximo que conseguir. Ela suspira, aliviada, e percebe que estava preocupada à toa. Larson ainda completa, e mais. O que mais você tiver aí? Ela sorri e pensa que talvez, sim, tenha algo importante vindo por aí. Então, Larson pede também os doces vendidos na padaria da Raiz de Ruon. Ela fica desapontada, olhando para frente. Avançamos 1 hora no tempo. Larson olha para frente, surpreso, e pensa, o poder do dinheiro é realmente impressionante. Uma montanha de doces e chocolates está empilhada na frente dele. Larson calcula. Só os chocolates verdes devem ter custado cerca de 20.001 moedas cada. Se multiplicar, isso dá mais de 100 mil. Ele sorri ao olhar para aquela montanha de chocolate, e tem uma ideia. Você pede chocolate? A criada gasta 20.000 yuais moedas em apenas 1 hora, e ainda vive com essa riqueza toda. É um luxo. Grace Larson come alguns doces, e pensa que precisa experimentar os mais caros, os famosos Verdo. Ele
Eles custam cerca de 30.001 por unidade, o mais barato, uns 10.001. Enquanto come chocolate, Larson reflete. A diferença está na quantidade de mana e no custo de produzi-la. Mensagens do sistema aparecem na frente dele, informando que sua mana está aumentando. Surpreso, Larson conclui. É assim que ele ganha mana, comendo doces podres. E chega a uma conclusão inevitável. Olhando para os chocolates e doces, ele pensa. Dizem que os chocolates de Verdo e os doces de Huon têm uma composição em comum. Larson chama Confúcio, que entra no quarto. Ele olha para o rapaz e ordena que chame o padeiro da padaria de Huon. Pulamos 30 minutos no tempo. O padeiro está diante de Larson, tremendo de medo. Ele não entende por que foi chamado ali. Estariam os doces com defeito? O padeiro, ao olhar para Larson, lembra que esse garoto foi quem agrediu a única filha do Duque. E, ao ver o sorriso malicioso de Larson, pensa que esse menino é louco o suficiente para matar alguém, e ninguém nem saberia. O padeiro, olhando para ele com medo, pensava que ele estava implorando por misericórdia. De repente, Larson chamou o padeiro e ele gritou. Sim! Larson ergueu um doce branco e perguntou o que eles colocavam nele. O padeiro gritou o que era. Larson o encarava. O padeiro disse para ele contar tudo, sem exceções. O padeiro caiu de joelhos e, olhando para Larson, gritou pedindo perdão. Ele tinha cometido um erro. Larson, confuso, respondeu que não. O padeiro não tinha entendido. Ele só queria que ele dissesse a receita. Com as mãos trêmulas, o padeiro começou a dobrar os dedos, dizendo que o açúcar vinha antes da massa. E o que mais havia? Olhando para Larson, disse que também havia pólen de iaro, 2 colheres de pó de xixo e xarope de amido. Larson olhou para o padeiro surpreso e perguntou: o que é tudo isso? O padeiro gritou. Sim, Larson imaginou o iaro em sua mente e pensou que era evidente que a composição dos ingredientes era a mesma do invertido e do chocolate. Larson sorriu amplamente e pensou que poderia restaurar sua mana comendo essa planta. Somos transportados para um grande edifício. Um rapaz de óculos e capa escura está sentado em uma cadeira. Ele se perguntava o que, diabos, o incomodava. Por que continuava indo ao edifício principal? Todos só perguntavam sobre o 7º sucessor. Havia apenas 2 suposições. O rapaz imaginou o 7º sucessor em sua mente e pensou que o monstro cogumelo havia sido derrotado por magia. Ele imaginou como os sacerdotes estavam agora diante desse sucessor com as mãos erguidas. Pensava que aquilo era um efeito colateral da magia no abraço da mana. De repente, seu amigo se aproximou dele e gritou que tinha ouvido a notícia. O rapaz gordo gritou que o 7º sucessor tinha derrotado o 6º. Havia caos e barulho completo no pátio. O rapaz se levantou da cadeira, com medo, e gritou algo. Cerrou os dentes e se lembrou de Larson. Pensou que esse cara era realmente doente da cabeça. Cerrando os dentes, olhou para baixo e se perguntou como aquele subdesenvolvido tinha ficado tão forte. Por mais rápido que fosse, aquilo era simplesmente impensável. Seu amigo gordo se aproximou e disse que ele logo faria 10 anos. Talvez fosse por isso. Ele estava tentando se mostrar. O camarada, olhando para o rapaz, acrescentou que sabia que sua magia não funcionava nele. O rapaz pensou que não tinha palavras. Imaginou vários magos que usam círculos mágicos. Pensou que eles mesmos não eram tão rápidos. Usavam magia de velocidade para isso, como o poder da luz. Mas um mago de 9 anos não podia usá-la. O camarada, olhando para o rapaz, disse que não fazia ideia de que o 7º sucessor tinha talento. O rapaz respondeu que, apesar do aumento de força, deveria haver limitações para sua idade. Ele ajustou os óculos e acrescentou que agora ele conseguiu parar o 6º sucessor, impedindo-o de usar seu atributo. Isso estava além da compreensão deles. Olhando para o camarada confuso, disse que tinha certeza de que o próprio Larson entendia tudo. Mas por quê? O camarada perguntou se talvez fosse porque o sangue jovem fervia nele. O rapaz respondeu que podia ser, mas ele não conseguia parar de pensar nisso. Seu amigo disse que ele estava exagerando demais. Acrescentou que o aniversário de 10 anos dele valeria ainda mais a pena acompanhar. Somos transportados para Larson. Ele está comendo iaro. Diante dele, um saco cheio dessa erva. Uma mensagem do sistema aparece informando que sua mana está aumentando. Ele pensa que pode restaurar a mana e ganhar menos calorias. Olhando para a barriga, se pergunta se o chocolate de Verdan, que o desgraçado comia havia 10 anos, fez sua barriga crescer enquanto comia a erva. Pensou que por isso seria melhor queimar todas as gorduras e aprender como restaurar a mana corretamente. Larson continuou comendo o iaro. Pensava que, ao aumentar sua mana, poderia usar feitiços por muito mais tempo. E com isso, aprender ainda
ainda mais informações úteis. Somos levados à casa de Larson. 3 dias depois, alguém grita que ele conseguiu. Larson abre um livro na biblioteca. Uma mensagem do sistema aparece dizendo que ele baixou todos os dados básicos de uso de mana. Ting Yen interpretou totalmente o livro da magia. Larson olhou para a mensagem. Ela dizia que a sabedoria do grande mago Alberto estava se revelando em uma página secreta. Larson se perguntava o que mais havia ali. De repente, o livro começou a virar suas páginas rapidamente, até parar de forma abrupta, e uma das linhas ficou destacada em luz azul. Estava escrito: no 707º livro do grande mago Alberto, Fundamentos da Magia, Métodos de Mana de Fácil Compreensão. Larson pensou em quem era o grande mago Alberto. Lembrou-se de Evian. Pensou que, para descobrir isso, precisaria ir à biblioteca de novo, onde estava a terrível Evian. Larson franziu o senho, e pensou que não queria se envolver com a bruxa do gelo de jeito nenhum. Precisava tentar descobrir sozinho. Larson se sentou numa cadeira com a testa franzida, e Yaro estava acima dele, no teto. Ela o observava atentamente. Somos levados à biblioteca. Larson caminha com o livro. Pensava que tinha ficado mais frio na biblioteca, quando de repente, Evian surgiu atrás dele, e ele se assustou muito. Ela perguntou se Larson leu o livro inteiro. Larson se virou com medo, e balançando a mão disse que sim. Evian comentou que ele leu tudo muito rápido. Larson respondeu que eram só os fundamentos básicos. Evian levantou a mão, e o livro voou instantaneamente das mãos de Larson, disparando para o fundo da sala, e indo direto para uma estante com grande velocidade. Observando isso, Larson pensou que as habilidades mágicas dela eram impressionantes, como usava magia em silêncio, sem dizer nada. Larson sorriu ao olhá-la, e Evian perguntou se havia outro livro que ele procurava. Larson respondeu que precisava do 707º livro do grande mago Alberto, Fundamentos da Magia, Métodos de Mana de Fácil Compreensão. Evian olhou para ele surpresa, e respondeu que sim, esse livro estava na biblioteca. Larson disse para então entregá-lo a ele. Evian respondeu que esse livro era de categoria B, porque não podia simplesmente ser lido. Seu conteúdo não era acessível para todos. Larson coçou a nuca, e respondeu com um sorriso que tudo bem, só queria dar uma olhada. De repente, Evian fechou os olhos, e começou a farejar. Caminhou abruptamente até Larson, e o cheirou. Larson olhou para frente, assustado, sem entender o que estava acontecendo. Se perguntou que diabos era aquilo, que sensação era aquela. Imaginou, em sua cabeça, pensou que aquilo era assustador, como se um predador estivesse cheirando sua presa. De repente, Evian parou e disse: o 7º sucessor? Larson respondeu: sim. Evian acrescentou que Larson cheirava delicioso. Ele enfiou a mão no bolso, e perguntou a que aquilo cheirava. Mostrou uma barra de chocolate, e perguntou se poderia ser aquilo. Evian pegou o chocolate. Larson perguntou se ela estava com fome. Evian respondeu que não. Observando o chocolate, disse que se Larson insistisse, aceitaria com prazer. Ao olhar para ela, Larson pensou que ela sempre fora assim. Evian escondeu o chocolate atrás das costas, e Larson, olhando para ela, achou estranho. Sentiu como se ela estivesse completamente diferente. Na história original, o que poderia ter acontecido? Larson pegou o livro, e ao sair da biblioteca, se virou para Evian, e disse que estava indo. Se perguntou se dessa vez seria mais fácil sair. Disse, ao se despedir, que no anexo havia muitos doces deliciosos. Se ela quisesse, poderia passar lá, e ele pediria ao E para dar todos a ela. Evian olhou surpresa para Larson. Ele saiu da biblioteca, acenando para ela, e se perguntou se realmente voltaria ali algum dia, e por que afinal, a convidou para sua casa. Larson olhou para o livro à sua frente. Uma mensagem do sistema apareceu: 42% completo. Não foi possível ativar a habilidade por falta de mana. Olhando para o livro, pensou nos fundamentos da magia do mago Alberto. Esperava mais daquele livro. Larson imaginou o mago com um sorriso. Se perguntava o que era um grande mago. Devia ser algo... bem, era improvável que ele escrevesse algo comum num livro. Isso era elementar. Somos levados para o lado de fora. Confúcio está ao lado de Ara, e olha à frente. Larson corre pelo jardim ofegante. Ao ver isso, Confúcio sorri, e diz que o senhor tem estado muito ocupado ultimamente. Vai à biblioteca quase todos os dias. Será que esse é seu novo treino? Ara, olhando para Larson, disse que aquela não era uma corrida fácil. De repente, Evian apareceu atrás deles. Disse que estavam trabalhando em esgotar a mana através de esforço físico. Ara, ao vê-la, gritou seu nome. Ela pensou que nem sequer sentiu sua presença. Confúcio olhou para ela com um sorriso, e perguntou se ela estava ali a negócios. Evian respondeu que sim. Olhou para Confúcio. Ele perguntou se devia chamar o mestre. Ela respondeu que não. Confúcio olhou para ela surpreso, e então se perguntou por que Evian tinha vindo ali. Ela era uma maga de altíssimo nível. Observando a calma Evian, pensou se ela realmente decidira observar o 7º sucessor
computador ou entrar na disputa pela herança. Não, a biblioteca estava em posição neutra. Todos começaram a olhar para Larson, que corria rápido. De repente, Evian disse que o 7º sucessor era muito diferente do que os rumores diziam sobre ele. De repente, Ara se abaixou e enfiou a mão no bolso. Ela disse que o 7º sucessor havia lhe dado uma ordem. Ara então tirou um chocolate e disse que caso a senhora Evian aparecesse de repente, era para entregá-lo a ela. Evian olhou em silêncio para o chocolate, enquanto Ara continuava, dizendo que, claro, não imaginava que uma bibliotecária como Evian gostasse de chocolate. Mas Ara olhou para Evian, confusa, e acrescentou que o cavalheiro havia dito que, ao se dar algo a alguém, era necessário considerar também o seu status. Ara, encarando o olhar severo de Evian, pensou que dar chocolate para alguém como ela poderia ser interpretado como um insulto. De repente, Evian pegou o chocolate e disse que não poderia ignorar um presente do mestre. Confúcio, olhando para frente surpreso, franziu a testa, sem entender por que nada estava acontecendo. Qual era, afinal, a relação entre o 7º sucessor e Evian? Somos então transportados para a casa de Larson. 3 dias depois, uma mensagem do sistema aparece diante dele. Os fundamentos da magia do grande mago Albert são ideais para compreender técnicas relacionadas ao uso da mana. Os fundamentos da magia de Albert, uma maneira simples de utilizar mana, haviam sido ativados. Larson sorriu, pensando que finalmente havia conseguido uma forma simples de usar a mana. Mas, de repente, como se tivesse levado um choque, ele olhou para frente, apavorado. Caiu de joelhos, com pequenos raios atravessando seu corpo. Olhando para baixo, agarrou o pescoço. Assustado, pensou que essa mana estava transbordando e que se não parasse, seu corpo não aguentaria. Ainda apavorado, pensou que tudo isso era culpa daquele maldito livro. Raios percorriam seu corpo. Ele olhou para baixo, com dor, pensando que precisava desativar Shan, um mundo onde ele poderia morrer apenas por usar mal esse livro. Sua casa apareceu diante dele, e ele pensou que já havia entendido a mana. Agora precisava focar no próximo passo. O tempo avança, aproximando-se da noite. Larson está sentado em posição de lótus, de olhos fechados. Uma forte aura o envolve. Uma nova mensagem do sistema aparece. O método simples de uso da mana foi ativado. De olhos fechados, Larson pensa que isso é algo novo. Uma mensagem aparece. Ao utilizar o método simples de mana, suas configurações foram alteradas. Outra mensagem surge. Você pode desativar configurações adicionais. Então Evian aparece diante de Larson, com suas características reveladas. Atributo gelo, 27 anos. Fria, mas inocente, às vezes cruel. Aberta, mas com configurações ocultas. Observando isso, Larson entendeu por que se sentia estranho perto de Evian. Uma nova mensagem surgiu. Chocolate é o amor dele. Ele pensou que era sério. Lembrou-se de estar no computador, com uma criança ao lado escrevendo em um caderno. Recordou-se de que cuidava do filho de um amigo. No livro, a criança escreveu: chocolate é o amor dele. Larson pensou que talvez tivesse anotado isso no próprio caderno. Também lembrou de quando Evian começou a farejá-lo. Agora ele entendia por que se sentia tão estranho. Subitamente, Larson abriu os olhos ao ouvir uma voz. Alguém dizia: vamos nos concentrar nele. Larson olhou em volta assustado. Tudo ao redor estava em chamas. Pensou no fogo, no calor absurdo. Então olhou à frente e viu uma silhueta. Uma garota de cabelos vermelhos sorria. Ela disse: escolha. Uma jovem de vestido longo e cabelos vermelhos avançou. Perguntou por que Larson fingia não vê-la. Ele queria morrer? Uma mensagem apareceu. Pérsia, 29 anos. Atributos: fogo, terra, água, personalidade impiedosa, estupradora, egoísta. Larson pensou que essa era a temida Pérsia. Olhou para frente, apavorado, e se perguntou por que uma feiticeira louca com 3 atributos principais estava ali. Pérsia sorriu e perguntou o que era aquilo. Disse que doía ver tudo aquilo. Uma mensagem apareceu. Ela odeia os fracos e inferiores. Seu passatempo favorito é ferir os outros. Larson pensou que causar dor era uma abominação. Pérsia se aproximou e questionou por que ele não respondia. Preferia ignorá-la? Larson cobriu o rosto com a mão e tossiu. Olhou para frente, temeroso, quase se desculpando, mas ela odiava os fracos. Se ele pedisse desculpas, ela com certeza cortaria seus membros. Cobriu o rosto olhando para Pérsia, e pensou que aquilo era apenas mais um de seus testes. Então disse que realmente não havia notado sua presença. Pérsia perguntou: o quê? Larson franziu a testa, inseguro se havia dito isso, mas ainda com medo. Pelo menos disse algo. Larson acrescentou que sua visão não era tão boa quanto a dela. Pérsia apenas sorriu e mandou que ele continuasse. Larson respondeu que ela mesma havia percebido sua distração, e já que ela queria um pedido de desculpas, então que o perdoasse por sua falta de atenção, embora ele não achasse estar errado. Pérsia riu. Larson, surpreso, se perguntou
perguntou o motivo do riso. Ela se aproximou e disse que havia boatos de que Larson havia mudado. Era verdade? Ele pensou nos rumores, sorriu e respondeu que era o mesmo de sempre. Pérsia questionou se ele não achava que aquele não era o momento para desculpas. Olhou para ele, curiosa. Larson disse que nunca é tarde para explicar. O importante é não gerar mal-entendidos. Subitamente, uma enorme cobra de fogo voou em direção a Larson, com a boca escancarada. Pérsia esticou a mão e a lançou diretamente contra ele. Disse que, no momento em que ele pensou que ainda havia tempo, na verdade, já era tarde demais. A cobra se enrolou em seu pescoço. Ele disse que entendia que havia algum engano ali e que não queria confronto. Pérsia sorriu, esticando ainda mais a mão. Larson afirmou que era o herdeiro legítimo do clã. Ela disse: continue. Sorrindo, Larson respondeu que se ela o matasse, enfrentaria grandes problemas. Pérsia rebateu: você é um lixo. Como espera ser o líder? Larson franziu a testa ao encarar a irmã e disse que tudo seria decidido quando todos mostrassem suas habilidades. Porque por causa de uma única variável, o destino do mundo todo poderia mudar. Pérsia perguntou, estendendo a mão: que mudança é essa? Larson refletiu sobre sua vida. Disse que ainda conhecia pouco sobre seus irmãos e irmãs, e nem sabia se realmente conseguiria o trono. Imaginou uma garota em um vestido branco longo. Pensou que, de todo modo, precisava mencionar a alta magia e Ibéria. Encarando a irmã, Larson disse que sabia que ela morria de medo da própria irmã. No segundo seguinte, a cobra abriu a boca e avançou sobre ele. Larson, em pânico, pensou que queimaria vivo. Cerrou os dentes, fechou os olhos e encarou a cobra. Pérsia disse que o escutou em silêncio por ele ser doce e flexível. Larson respondeu que também sabia que ela odiava ser enganada. A cobra começou a queimar. Larson, sentindo dor, disse que ela odiava ainda mais se submeter a alguém do que aceitar uma mentira como verdade, e que ele também não queria ser lembrado como o irmão que se curvou às irmãs. Se ele cedia por honra, então jamais cederia ao poder. De repente, a cobra desapareceu, restando apenas uma nuvem negra de fumaça. Larson caiu de joelhos, segurando a garganta e tossindo. Disse que, honestamente, ainda esperava que Pérsia o perdoasse. Pérsia sorriu. Uma esfera azul apareceu em sua mão. Ela disse que Larson era um tolo. Um segundo depois, ela lançou a esfera com força contra ele. O peito de Larson se curvou e ele foi lançado para o lado. Seus olhos se arregalaram. Agarrou o peito, tossindo. Pensou que parecia ter sido atingido por uma bola de boliche. Na verdade, ao seu lado, havia uma pequena maçã vermelha. Ele se perguntou se deveria se desculpar. Ela o atingiu com uma maçã? Uma mensagem do sistema apareceu. Os fundamentos do uso da mana protegeram seu coração. Um forte treinamento básico foi impresso no círculo de energia. Larson pensou que o treinamento básico havia acabado de nocauteá-lo com uma maçã, mas uma nova técnica havia sido desbloqueada. Pérsia, olhando para ele, mandou que desse uma mordida. Então chamas envolveram Pérsia, que começou a desaparecer, dizendo que Larson precisava ser tratado com algo. Sentado no chão, Larson pensou sobre o que significava ser tratado com uma maçã. Pegou a fruta e, observando-a perguntou o que poderia acontecer. Uma mensagem apareceu. Esta maçã é um recipiente de mana, excelente para armazená-la, bastante rara e valiosa. Larson se perguntou como havia conseguido tal item. Sentado no chão, olhou para a maçã e se questionou por que aquilo tudo estava acontecendo. Seria por ele ser o mais novo dos Mitten? Baixou a cabeça e lembrou do protagonista, Cassens Ad. Pensou que aquelas habilidades eram do protagonista, não dele. Na verdade, teria sido melhor se o verdadeiro herói as tivesse recebido. Já era tarde da noite. Alguém disse que queria contar que aquele garotinho vivia indo à biblioteca para treinar. Pérsia, sentada à mesa, afirmou que ele realmente conseguiu abrir o primeiro círculo de mana, aos 9 anos. Corou, apoiando o rosto na mão e disse: isso significa que durante todo esse tempo, ele apenas fingia ser um tolo. Uma serpente astuta começou a tamborilar o dedo na mesa. Então disse que quanto mais ele descobria sobre a irmã e começava a falar sobre herança, o rapaz sorria e acrescentava que de fato havia perdido um medo, mas agora estava sem palavras. Pérsia quebrou a mesa com um dedo e comentou que as chances dele se tornar herdeiro não eram grandes. Isso estava claro. Pérsia se levantou, olhou para a mesa partida ao meio e declarou que Larson não era ruim, mas apenas isso. O trono não era dele. De repente, olhando à frente, Pérsia gritou. Um homem vestido de preto começou a aparecer diante dela. A garota mascarada estava sentada no chão. Pérsia a observava e mandou que continuasse espalhando rumores de que o filho mais novo era o mesmo tolo de sempre. Isso com certeza não daria nenhuma chance de ele se aproximar dos irmãos. Pérsia sorriu e acrescentou que era bom confirmar se ele ainda tinha
tanto apetite naquela idade. Pérsia, fitando a garota mascarada, ordenou que o vigiasse. Talvez algo acontecesse. Talvez ele adoecesse e desaparecesse deste mundo. A garota comentou que parecia que Pérsia apenas se divertia com isso. Ela sorriu e respondeu que, na verdade, era só irritante. Ela pessoalmente queria matá-lo. Seria divertido se ele caísse numa armadilha. Pérsia estendeu a mão para o lado. Uma esfera de fogo surgiu ali, e ela disse que ao longo dos anos, a autoconfiança dele só aumentava. Estava na hora de cortar suas asas e trazê-lo de volta ao chão. Uma grande casa se erguia contra o céu noturno, com uma luz acesa em uma das torres. No quarto, havia uma maçã no chão. Acima dela, uma tela brilhava com a mensagem: nota, morte por overdose. Seria necessário a ajuda de um mago experiente no caso de elementos mágicos. Isso poderia ser útil. Larson estava sentado no chão, olhando atentamente para a maçã, pensando que não sabia se aquilo era realmente verdade. O rapaz loiro abaixou os olhos e se perguntou por que Pérsia lhe deu aquilo. Ele se lembrou da garota ruiva que o olhava sorrindo e pensou que, não, a terceira herdeira não era uma pessoa comum. Talvez fosse apenas um capricho ou curiosidade. Se ele se tornasse forte, ela tentaria usá-lo para seus próprios fins. Larson cruzou as pernas e os braços, ainda sentado no chão, olhando para a maçã e se perguntando se deveria comê-la ou jogá-la fora. Tamborilou os dedos no braço, pensativo, e pensou que se a comesse, com certeza perderia algum dos membros. Ele então olhou para as palavras na tela. No caso de elementos mágicos de água, gelo, vento, isso pode ajudar. Ele percebeu que precisaria de ajuda. Pensou numa feiticeira do gelo. Imaginou uma bela garota de cabelos escuros, com flocos de neve flutuando ao seu redor e caindo sobre sua mão. Achou que seria melhor ir até Evian, mas ela também poderia matá-lo. Aquilo era assustador. Larson se imaginou deitado no chão, com o rosto azulado e a maçã mordida ao lado, enquanto Evian o observava com uma expressão alegre. Pensou que, se comesse a maçã e morresse por causa dos efeitos colaterais, Evian estaria por perto e não poderia fazer nada. A feiticeira estava com a mão erguida, segurando a maçã, acenando alegremente. Larson pensou que, nesse cenário, Evian sairia vitoriosa, e isso seria o pior de tudo. O garoto loiro abaixou os olhos quando uma jovem de cabelos escuros apareceu na porta do seu quarto e perguntou se podia entrar. Larson, ainda sentado no chão, olhou sério para a porta e pensou que de qualquer forma não conseguiria esconder nada. Ela sentiria a enorme quantidade de mana. O rapaz olhou para frente e disse que ela podia entrar. Pensou que o aviso na tela precisaria ser refeito. Larson olhou para a maçã sobre a mesa e disse à garota que não ia enganá-la. Ela provavelmente já havia sentido tudo. O garoto loiro e Evian estavam sentados frente a frente. Ele disse que era Cartier. Ela olhou para a maçã e respondeu que sim. Larson, sem levantar os olhos, disse que queria fazer um acordo com ela. Evian perguntou de que tipo de acordo ele estava falando. A garota de cabelos escuros olhou para ele enquanto ele explicava que não podia ficar com a maçã para si, porque queria ajudá-la. Evian abaixou os olhos levemente e respondeu com calma que, como bibliotecária, ela não tinha o direito de fazer acordos com ninguém. De forma alguma participaria da disputa pela herança. Larson abaixou os olhos e disse que não estava pedindo para ela se envolver na luta pelo poder. Cruzou os braços no peito, olhou para ela com seriedade e afirmou que, como mago, só queria se tornar mais forte, como o verdadeiro herdeiro do trono. A garota ficou muito surpresa com essas palavras. Larson abaixou um pouco a cabeça e olhou para a feiticeira. Ela pensou que falar sobre magia soava como um clichê exemplar. Evian o observou, enquanto lembrava que diziam que o sétimo herdeiro era um tolo, lento. Larson bateu com o punho na mesa e disse que no começo, nem planejava disputar o poder. A feiticeira o interrompeu, dizendo que lhe contaram que os membros da família Mitton dedicavam suas vidas ao Estado. O rapaz bateu o punho na mesa novamente e respondeu que seu acordo não tinha nada a ver com o poder governamental. Ele só queria melhorar suas habilidades. A garota o olhou com calma e disse que, mesmo assim, como bibliotecária, não poderia interferir, e sugeriu que ele buscasse ajuda com os magos principais. Larson imediatamente explicou que não confiava nos magos da sede principal. Eles já deviam estar a serviço dos irmãos. O rapaz loiro levou o punho ao peito, olhou para a feiticeira e pediu sua ajuda, dizendo que estava falando sério. Depois, acrescentou que tudo aquilo era para proteger sua mãe. Evian olhou para ele, confusa. Lembrou-se de uma mão enluvada, agarrando os cabelos de uma mulher. O agressor gritava que ela não havia pagado os impostos. Um guarda com armadura arrastava a mulher pela rua, puxando-a pelos cabelos, dizendo que iria ensiná-la uma lição. Um garotinho segurava a mão do homem pedindo que soltasse sua mãe e não a machucasse. As pessoas apenas observavam. O homem de armadura virou-se bruscamente, começou a sacar a espada e gritou para o menino
sair dali. A mãe gritou, não, e se lançou sobre o filho. Soso ficou na frente do garoto chorando, protegendo-o com o próprio corpo, e o guarda balançou a espada, ferindo seu abdômen. O sangue jorrou. A mulher caiu ao chão, e Larson correu até ela, gritando. O cavaleiro limpou a espada ensanguentada, e murmurou irritado que havia errado o garoto. O menino ajoelhou-se ao lado da mãe, chorava desesperadamente, pedindo que ela abrisse os olhos. A multidão murmurava que ela devia ter feito algo errado. Evian estava entre essas pessoas, presenciando tudo. Horrorizada, abriu a boca. A feiticeira franziu o senho, cerrou os dentes de raiva. Lembrou-se de quando foi até o rei, que empunhava uma espada cercado por guardas. O rei deu a ordem, e os cavaleiros avançaram sobre a garota. Evian estendeu a mão e criou um escudo de gelo. A feiticeira imaginou mãe e filho, costas coladas, e pensou que o sétimo herdeiro havia sido observado por toda a vida. Continuou refletindo sobre a empregada Soso, abandonada pela família, que deu à luz ao filho mais novo de um mago, e teve que se esconder e aceitar o próprio destino. Lembrou-se do garoto à sua frente, dizendo com seriedade que queria proteger a mãe, e achou que aquelas palavras eram sinceras, mas aquilo era impossível. Evian imaginou o menino e Pérsia. Pensou que havia candidatos fortes à herança entre os magos, e que aquela criança era apenas um espinho de origem humilde. Imaginou o garoto parado sozinho, olhando para a escuridão, sonhando com o impossível, um sonho bem miserável. E então notou que aquilo não parecia errado. Evian sentou-se ereta na cadeira, com as mãos sobre os joelhos, fechou os olhos, e pensou que sonhos tendem a se realizar. Basta se esforçar um pouco para que se tornem realidade. A feiticeira abaixou levemente a cabeça e decidiu dar uma chance àquele sonho. Respondeu sem levantar os olhos. Tudo bem. Evian ergueu o olhar, virou-se de lado e disse que não recusaria um chocolate. Larson sorriu, feliz, e olhou para a garota. A maçã estava coberta de gelo. Evian comentou que ia doer um pouco. Larson estava deitado na cama com as mãos sobre o estômago. A maçã congelada flutuava sobre ele. A feiticeira estava ao lado da cama, com os braços estendidos à frente, dizendo que iria congelar a mana absorvida da maçã, que depois derreteria lentamente e se fundiria ao corpo. Evian mantinha as mãos direcionadas à maçã, lançando feixes de magia, e disse que o único efeito colateral era que o corpo dele poderia congelar. Larson olhava para o teto, pensando que isso poderia mesmo acontecer. A feiticeira o olhou e acrescentou que, com sorte, tudo se dissolveria em um mês. Se não, poderia levar anos, e no fim, até causar sua morte. Larson arregalou os olhos, assustado, e mentalmente pediu que ela não dissesse aquilo com tanta calma. Evian pediu que ele não se preocupasse. Era uma maga de gelo bastante experiente e prometeu fazer o possível para evitar isso. O garoto loiro olhou para a maçã e se perguntou se estava fazendo a coisa certa, arriscando a própria vida. A maçã refletia nos olhos do garoto, e ele continuou pensando. Bom, não há outra saída. Essa era a melhor entre todas as opções disponíveis para ele. Larson olhou para a maçã gelada, e pensou que personagens como Eve eram heróis atenciosos com os outros. Mas ela disse que era perigoso. A probabilidade de sucesso era bem alta, então era necessário pensar positivamente. Não existe investimento sem risco. Larson encarou confiante à frente e disse que estava pronto para começar. Evian estava ao lado da cama com os braços estendidos e declarou que era uma feiticeira suprema, por mais que utilizasse sua mana. Tudo tinha um preço. Larson perguntou de novo, seu preço? Ela respondeu que sim, mas que aquilo não era o ponto. Agora, Evian olhava para baixo e dizia que, como aquilo era só uma formalidade, 24 pedaços de chocolate seriam suficientes. Pérsia, com manchas de sangue no rosto, se virou, sorriu e perguntou. Ele comeu o Cartier? E ouviu, como resposta, que sim. Mas quem o ajudou foi a bibliotecária Evian. A feiticeira ruiva estendeu a mão para o lado, usando magia para suspender no ar o corpo ensanguentado de um homem. Na outra mão, segurava um chicote. Ela semicerrava os olhos e perguntava a Evian, aquela mulher do gelo, e a garota de manto preto respondeu que sim. Ela entendeu que de alguma forma, ele teve contato com Evian, e decidiu ajudá-lo. Pérsia perguntou como. A garota de máscara e manto preto abaixou os olhos, pediu perdão, e disse que não conseguiu se aproximar da feiticeira dos olhos, então não sabia o que aconteceu depois. A ruiva sorriu de lado e disse que o garoto era astuto, já que conseguiu tocar a própria Evian. Pérsia olhou para a frente e comentou que o Cartier que entregou a ele era um item especial. Se fosse consumido por uma feiticeira de menor nível, como Evian, ela morreria. Ela se perguntava como o garoto sabia que o Cartier seria ideal para uma feiticeira de gelo. A garota de manto respondeu que parecia que ele já sabia. A ruiva continuava segurando o corpo ferido no ar.
disse que com base no que a garota contou, ele realmente comeu. Pérsia ouviu a confirmação. Sim, ele comeu. Mas ainda havia algo estranho. Ela perguntou o que? A garota mascarada se ajoelhou, olhou para a feiticeira e disse que o corpo do sétimo receptor parecia muito forte. Pérsia quis saber como. A garota explicou. Até Evian ficou surpresa. A velocidade de absorção de mana era impressionante. O pulso e a temperatura do corpo praticamente não mudaram. A feiticeira virou-se e disse que isso significava que Sunny sentiria uma dor infernal. Perguntou à garota de manto, segundo seus cálculos, quanto tempo levaria para absorver toda a mana. Normalmente levava cerca de 3 anos, mas, naquela situação, 1 ano seria suficiente. A garota respondeu que na velocidade atual, 3 semanas bastariam. Pérsia abaixou a cabeça, decepcionada, e perguntou se era verdade. A casa grande se destacava contra o céu noturno escuro. Nenhuma luz nas janelas. Larson sentou-se bruscamente na cama, bateu com o punho nas pernas, e gritou que aquilo era muito difícil. Abriu a boca, de onde saía vapor, sentindo o corpo em chamas. O suor escorria por seu rosto enquanto olhava para seus dedos azuis, enrijecidos. Correndo, seus pés levantavam poeira do chão. Larson seguia com uma névoa de mana gélida ao redor do corpo. Percebeu que, por mais que corresse, não sentia cansaço algum. Passou por cercas vivas verdes com o sol nascente ao fundo, em direção a uma casa onde um galo cantava alto. Larson corria veloz e pensava que havia energia demais em seu corpo. Transbordava a mana. Sentia-se prestes a explodir. Um garoto loiro correu até a casa gritando: Confúcio! O servo saiu, esfregando os olhos e bocejando. Sim, mestre Larson gritou que precisava ir até a cachoeira. A água descia rapidamente pelas pedras. Larson agarrou os degraus de pedra por onde a água escorria e subiu a cachoeira, apoiando-se com as mãos, pensando que aquilo estava muito melhor. Agora estava forçando mais o corpo. Ele se virou, olhou para o servo e gritou que precisava de pesos, cerca de 10 quilos em cada braço. O loiro, rangendo os dentes, escalava a rocha com os pesos presos aos pulsos. Informações apareciam. Na tela, o poder das artes marciais protege o corpo. O treinamento ocorre sem o uso de Knaya. O nível de artes marciais subiu para o segundo. Quanto mais forte o espírito, maior a proteção do corpo. O uso do peso corporal atinge nível profissional. Larson subia com facilidade, sorrindo, e pensava que seu corpo estava tão leve. Confúcio arregalou olhos e boca, surpreso, ao ouvir o mestre gritar que precisava aumentar para 20 quilos. O servo, com pesos nas mãos, olhou mais uma vez, espantado, e ouviu o grito: 30 quilos. Uma semana depois, Confúcio segurava ainda mais pesos, e Larson gritava que subiria para 50. O servo fechou os olhos e respondeu que era ótimo ver o mestre tão entusiasmado, mas se exagerasse, o corpo poderia não aguentar. O loiro ria enquanto escalava a rocha, dizendo que estava tudo bem, mesmo não dormindo muito ultimamente. Ainda estava cheio de energia. No castelo, cercado por muralhas de pedra, uma voz ecoou. Toda a mana do Cartier parecia ter sido absorvida. A garota de manto estava ajoelhada diante da feiticeira ruiva, que lia um livro sentada à mesa. Ela disse que aquilo era realmente um monstro, não uma pessoa. Pérsia perguntou, séria. Ela olhava para o livro com um sorriso enquanto ouvia a resposta. Ele subia a encosta com a cachoeira todos os dias, usando apenas as mãos. Pérsia questionou, sem usar magia? A garota mascarada respondeu que talvez ele usasse algum tipo de magia. Pérsia olhou a capa do livro e disse que as artes marciais têm suas limitações, e que ele apenas seguia as instruções daquele livro. A garota respondeu que, além disso, ele pendurava pesos de 50 quilos no corpo e subia com eles. A feiticeira desviou o olhar e perguntou se talvez não seriam 5 quilos, e ouviu como resposta: não, ele subia uma encosta de 30 metros com cachoeira em 5 minutos. Pérsia se recostou na cadeira, riu e disse que aquele garoto tinha muita energia. Quantos dias mais ele vai viver? Perguntou. A garota mascarada olhou confusa para a feiticeira e respondeu que, se tudo continuasse assim, ele morreria em até 3 meses. Pérsia apoiou o rosto na mão, encarando a garota, que continuou dizendo que havia mana demais no corpo dele, e sem proteção especial, o corpo simplesmente explodiria. Só estava resistindo graças à senhora Evian. A ruiva estreitou os olhos e disse que aquilo era irritante. Ela já havia cumprido seu papel, e agora Pérsia veria o quão forte ele era. A feiticeira sorriu satisfeita e completou: se ele morresse, a culpa cairia sobre quem tentou salvá-lo. Evian. Larson passou a mão no cabelo. O loiro ergueu o punho, olhou para ela e disse que muita coisa havia mudado desde que absorveu a mana. Seu corpo estava mais forte.